Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Muito obrigado da sua cooperação conosco, viu? Amém. Joyce, a paz do Senhor, minha irmã. A paz, Senhor. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda aqui, viu? No nosso círculo de oração. Amém. Para mim é um prazer, uma alegria muito grande esse convite. Uma oportunidade de estar com a senhora, viu? Amém. Eu quero saudar todas as irmãs com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvando a Deus e tributando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor neste dia. Agradecendo ao Senhor pela vida da irmã Joyce, que foi instrumento de Deus, para que eu estivesse hoje no meio das irmãs, me alegrando no Senhor. A palavra que o Senhor fez subir ao meu coração para esta manhã está no Salmo 104. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Uma palavra bastante conhecida, Salmo 104? 124. 124. É uma palavra bastante conhecida, né? Uma palavra bastante lida nas nossas consagrações, culto das irmãs. Porém, o Senhor sempre tem algo a nos acrescentar. E a intenção não é trazer nada novo, mas sim a palavra de Deus, pois essa nos sustenta. Amém? Passamos Amém. a ler? Se Vamos não ler. for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Louvado seja Deus. Salmo 124 é Salmo de Davi. O título diz assim: só Deus pode livrar o seu povo. E quando nós olhamos para a história de Davi, nós vamos encontrar várias situações em que ele poderia, com certeza, ter escrito este salmo. E é interessante que nós sabemos, irmãs, que salmos são louvores, né? Salmos são louvores. E esses louvores foram extraídos das experiências que ele teve com Deus. Então, entendendo isso, nós vamos, cada vez que nós lermos alguns salmos, nós devemos entender que atrás de cada um deles tem uma circunstância, tem uma situação, tem uma experiência vivida com Deus. E aqui, no Salmo 124, Davi, ele vai usar algumas metáforas, ele vai fazer algumas comparações de qual era a sua sensação naquela prova tão dura, tão profunda que ele estava passando. E ele começa dizendo assim, olha, se não tivesse sido o Senhor ao nosso lado, o que nós diríamos hoje? Ele começa dizendo assim, a situação não tinha solução. Eu não tinha saída. Eu não tinha mais o que fazer. Mas o fato do Senhor estar comigo, o fato do Senhor estar ao meu lado, fez toda a diferença e mudou totalmente o resultado daquela situação. Então, irmãs, vamos aplicar isso à nossa vida nesta manhã. Que o fato do Senhor estar conosco, que o fato do Senhor estar com as irmãs, aleluia, é que faz toda a diferença na nossa vida. Davi estava dizendo logo no primeiro verso, se não fora o Senhor. Ele está dizendo, eu não teria nenhuma chance de vitória. Eu não teria nenhuma possibilidade.
era uma situação em que ele se encontrava, em que ele não tinha saída. E quantas vezes nós vivemos situações assim, que nós não vemos solução, que nós não vemos saída, mas nós colocamos o nosso joelho no chão, chamamos Deus para a nossa guerra. Ele entra na nossa guerra e a diferença aparece por causa da presença do Senhor na nossa vida. Aleluia. E eu acho lindo que ele fala assim, olha, se não for o Senhor, quando os homens se levantaram contra nós. Quando os homens se levantaram contra nós, ele vai falar assim que foi uma coisa tão forte, tão profunda, que olha a sensação que Davi tinha, que ele estava sendo quase que engolido vivo. Já pensou nisso? Ter a sensação de você estar vivendo uma circunstância de estar quase sendo engolido vivo. Ele diz que a fúria dos seus adversários, a situação era tão contrária a ele, que a sensação que ele tinha é que ele estava sendo engolido vivo. Ele diz que a ira dos homens se acendeu contra ele. Ele fala assim, foi uma situação, não sei se você já parou para meditar nas metáforas, nas comparações que esse salmo tem. Ele fala assim, foi uma situação que eu me senti como se uma forte, uma violenta enchente estivesse passando sobre mim e levando tudo que eu tinha. Pensa numa enchente nesta manhã. Pensa na força das águas de uma enchente. Ele está dizendo que era assim que ele se sentia. Era um momento de perda. Era um momento muito difícil. As águas estavam passando e levando tudo. Essa era a sensação. Mas aí, irmãs, no verso 6, ele fala assim, bendito seja o Senhor. Eu vou repetir até você dar glória a Deus. Grande Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Está dizendo, olha, a minha sensação é que eu estava sendo engolido vivo. A minha sensação é que uma forte enchente estava passando por cima de tudo e levando tudo. Ele disse, essa era a minha sensação. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu. Em outras versões está, que não nos entregou como presa aos seus dentes. Glória Sabe o que a Davi Deus. está dizendo no verso 6? Eu me senti assim, mas nada disso me aconteceu, porque o Senhor não me entregou. Aleluia! Preste atenção no que eu estou pregando para você nesta manhã. A minha sensação era de fundo de poço. A minha sensação era de problema sem solução. A minha sensação é que eu não tinha saída. A minha sensação é que uma violenta enchente estava levando tudo que eu tinha. Mas o Senhor apareceu. O Senhor fez diferença. O Senhor não me entregou. O Senhor não me deu. O Senhor se levantou. O Senhor se manifestou. O Senhor apareceu. Aleluia, glória a Deus. A sensação é que tudo isso estava acontecendo, mas não aconteceu. Verdade. Pegou, irmãs? Pegou o que eu falei? Eu vou repetir. A minha sensação é que tudo isso estava acontecendo, mas não aconteceu. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. A sensação é que eu estava perdendo tudo, mas eu não perdi. A sensação é que tudo estava acabando, mas não acabou. A sensação é que tudo estava sendo me tirado, mas não levaram nada. A sensação, aleluia, era de destruição, mas o Senhor apareceu. Aleluia. Eu vim pregar para você nesta manhã que Deus vai aparecer nessa situação. Amém. Eu vim pregar para você nesta manhã que o Senhor vai se manifestar. Eu vim pregar para você nesta manhã que as experiências que Davi teve, tão profundas assim, ele teve com o mesmo Deus que eu e você servimos. E ele é fiel para cuidar de nós. Aleluia. E eu fiquei pensando, irmãs, qual situação nós conhecemos da vida de Davi que se encaixaria perfeitamente
a esse salmo. E aí eu quero convidá-las, quero fazê-las lembrar a respeito de 1 Samuel, no seu capítulo 30. Quando Davi, fugindo de Saul, ele vai agora buscar refúgio lá com os filisteus. E ele vai ser colocado numa cidade chamada Ziclag. Davi, os seus homens e as suas famílias vão se estabelecer ali em Ziclag. E na batalha do rei Aques com Saul e Jonatas, ele quer ir pela preocupação que ele tem, ele quer ir. Então ele e seus homens saem de Ziclag, deixam suas famílias e vão para a batalha. Mas chegando lá, os conselheiros de Aques fazem com que Davi volte. Fala para Aques, olha, não é seguro para nós ter Davi aqui, porque ele vai ver a nossa batalha com Jonatas e Saul, ele pode se voltar contra nós. Então Davi é mandado de volta. Mas quando ele é mandado de volta, irmãs, aleluia, quando eles estão chegando próximo, eles começam a ver as fumaças saindo de Ziclag. E quando eles chegam em Ziclag, uma destruição muito grande aconteceu em Ziclag. Os amalequitas deram sobre Ziclag, mataram os anciãos, roubaram os gados, tudo que tinha ali para levar, eles levaram, e principalmente sequestraram as famílias. Levaram as mulheres, levaram os filhos também. Olha a enchente aí. Olha a enchente violenta que passou levando tudo. Então, eles levaram, sequestraram as famílias. E quando aqueles homens de Davi chegam ali e não encontram as suas famílias, vê a cidade queimada, aquela destruição, o texto vai nos dizer que eles choram até perder todas as suas forças. Eles entram num desespero muito grande, ao ponto de se voltarem contra Davi e desejarem até apedrejá-lo. Mas eu quero adorar ao nome do Senhor, porque Davi também teve perda. Ainoã, Abigail, sabe aquela mulher tão conhecida nossa? Abigail? Pois é, como se já não bastasse tudo o que ela passou com Nabal, agora Abigail foi sequestrada pelos amalequitas. É uma mulher de muitas experiências. É uma mulher que viu muitas vezes Deus agir na sua vida. Davi também perdeu Ainoã, perdeu Abigail, sua família também. Mas sabe o que acontece? Ele chora, mas no seu choro, ele tira forças. O texto vai nos dizer que ele se esforçou no Senhor. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio da perda, do sofrimento, Davi se esforça no Senhor. Ele manda chamar o sacerdote, ele pergunta ao Senhor, Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, se eu sair daqui e se eu for atrás dessa tropa, eu vou alcançar essa tropa. Sabe qual é a resposta que o Senhor deu a Davi? Davi se levanta, Davi vai. Davi corre atrás. Davi, você vai alcançar aquela tropa e tudo te será restituído. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Irmãs, Amém. enquanto aqueles homens estavam exaustos de tanto chorar, Davi também estava exausto, ele também estava chorando, mas ele fala assim, não, a minha saída é o Senhor. E eu não vou deixar de buscá-lo agora. É uma coisa que eu preciso aprender e que você precisa aprender. Aleluia. Que por pior que esteja a nossa situação, a nossa saída é o Senhor. Então não largue do Senhor por nada. Não deixe de buscar ao Senhor por nada. E não dê a situação por encerrada sem antes ouvir uma resposta da parte de Deus. Não deixe. Aleluia. Ele se esforça no Senhor, o Senhor responde. Mas eu imagino, irmãs, pensa, uma das irmãs aí, que seja a líder, pensa em como você vai levar essa mensagem para o seu departamento e trazer ânimo e trazer esperança ao coração deles para que eles se levantem. É fantástico nós pensarmos nisso nesta manhã, mas Davi, ele se enche de coragem, mesmo sabendo da ira daqueles homens, culpando ele, que era por causa dele que eles tinham perdido as suas famílias. Ele se levanta e ele chama aqueles homens também a se levantar. Oh, glória! Tem alguém me ouvindo aí nesta manhã? Amém. Aleluia! Amém. Ele convida aqueles homens a se levantar.
Olha, vamos nos levantar, porque quando nós nos levantamos, aleluia, o Senhor se manifesta. Irmãs, é quando eu me levanto é que Deus se manifesta. É quando você se levanta é que Deus se manifesta. Aleluia. Davi vai transmitir agora aos homens a mensagem que ele recebeu do Senhor. Qual foi? Se levanta, persegue, alcançarás e tudo restituirás. Aleluia. Irmãs, vocês estão aí para dar glória? Glória a Deus. Amém. Escute de novo. Se levanta, persegue, alcançarás e tudo restituirás. Glória a Deus. Aleluia. Levanta, persegue, alcançarás e tudo restituirás. Qual que foi a sensação que Davi tinha? Está sendo engolido vivo. Qual era a outra sensação? Uma forte enchente, uma violenta enchente que passou e levou tudo. Mas o Senhor está dizendo assim, mesmo nessa situação, se levanta, persegue, porque alcançarás e tudo te será restituído. Se você ainda não entendeu o que eu estou pregando nesta manhã, o Senhor está dizendo assim, se levanta, porque eu sou Deus de restituição. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Persegue. Irmãos, quando a gente está perseguindo alguma coisa, a gente não pode deixar nada parar. É verdade. Entendeu? Você tá entendendo o que Deus está falando? Começou a orar por esta causa aí, e a coisa ficou pior, é porque a sua oração está tendo efeito. Alguém pensa assim, parece que não. Não, está dando muito efeito. O diabo está furioso. Você está atacando o inferno. Continue orando, porque Deus tem vitória neste negócio. Amém. Eu creio. Davi consegue, então, reunir os homens. Olha, pensa uma líder, que quando vê uma necessidade no seu departamento, precisa de uma palavra certa para acender de novo a chama no coração das mulheres. Davi consegue, os homens se levantam e começam aquela perseguição. Eles não sabem onde os amalequitas estão. Irmã, se vocês não derem glória a Deus agora, eu vou ficar brava. Porque quando Deus estava dando resposta para Davi, Deus também já estava trabalhando lá no meio dos amalequitas. Amém. Jesus. Pegou, irmãs? Pegou? Amém. Glória a Deus. Quando Deus te dá a resposta aqui, é porque Deus já está trabalhando lá. Aleluia. Aleluia. Irmãs, Deus nunca está atrasado, irmãs. Deus nunca está atrasado. Aleluia. Deus estava dando resposta lá para Davi, mas já estava trabalhando no meio dos amalequitas. Como? No meio dos amalequitas tem um egípcio. O egípcio vai ficar doente, irmã. E sabe de uma coisa? Os amalequitas vão abandoná-lo. Irmãs, Deixá-lo. vai cair, irmãs, dá licença um pouquinho. Vai cair a conexão, mas logo em seguida vai entrar de novo. As irmãs ficam quietinhas aí, não saem daí não. E para nós continuar ouvindo Deus falar conosco. Amém? Amém.